No exercício de minhas funções legislativas e em nome da transparência que deve reger nossos atos públicos, venho, por meio deste, solicitar informações detalhadas e documentos comprobatórios referentes à reforma recentemente realizada nesta Casa de Leis. Documentação das despesas e valor da obra. Solicito a apresentação de todos os documentos que comprovem as despesas efetuadas com a reforma, incluindo, mas não se limitando apenas, as notas fiscais, contratos, ordens de serviço e quaisquer outros registros financeiros pertinentes. Além disso, peço que seja informado o valor total investido nesta obra. Ainda, senhora presidente e mesa diretora, solicito também, neste ofício, que a empresa responsável pela execução seja informada. Requer a identificação da empresa contratada pela realização da reforma, incluindo o processo de seleção e contratação da mesma. A ausência da placa de obra foi outra coisa que ficou bem visto, né? Não teve isso aqui nesta casa. Considerando a legislação vigente, que obriga a fixação de placa informativa em obras públicas, solicito uma explicação formal pela não colocação da mesma nesta obra, que deveria conter dados como custo, prazo e empresa responsável pela execução. Conclusão da reforma. Requer informações atualizadas sobre o status da reforma, especificamente se já foi concluída. Caso contrário, peço que seja informado o prazo previsto para a finalização dos trabalhos. Aguardo o atendimento desta solicitação no prazo legal, conforme estabelece o regime dessa Casa, e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, atenciosamente a vereadora Maria Edna Lima Santos. Ainda, senhora presidente, irei protocolar daqui a pouco, também nesta Casa, um outro assunto que nos chamou muita atenção e chamou a atenção da sociedade. Solicitação de esclarecimentos sobre a indicação dos assessores. Senhora presidente e demais membros da mesa diretora, por meio deste ofício, venho respeitosamente perante esta mesa diretora solicitar esclarecimentos acerca dos critérios utilizados para a indicação dos assessores parlamentares dos vereadores desta estimada Casa Legislativa. Como representante eleita pelo povo de Tomajeru, considero de suma importância a transparência e o entendimento claro dos processos internos que regem nossa atuação. Nesse sentido, questiono sobre os procedimentos adotados para tais indicações e solicito um documento oficial com os nomes e as respectivas funções detalhadas dos assessores atualmente designados e informados através de texto pelo WhatsApp pela Vossa Senhoria. Agradeço antecipadamente pela atenção e colaboração de Vossas Excelências e aguardo o retorno em tempo hábil para dar continuidade aos trabalhos legislativos com a eficiência e dedicação que a população jeirense merece, atenciosamente a vereadora que vos fala, Maria Edna Santos. Uma coisa também me chamou a atenção. Hoje, eu estava concluindo os ofícios e cheguei, era 9h26. E a sessão, que está prevista para iniciar 9 horas, com tolerância de 15 minutos, veio iniciar depois. Senhora presidente, eu não peço que me esperem, não. Comece a sessão no horário correto. Porque o meu atraso foi exatamente porque eu estava concluindo os ofícios, que irei protocolar daqui a pouco. Sem mais para esse momento, irei fazer mais explanações no grande expediente. Convido o vereador Jackson para uso da tribuna do pequeno expediente. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, todos que nos acompanham no recinto desta casa. Ouvindo atentamente aqui a fala da colega vereadora, Maria Edna, né, com relação à transparência, né, coisa que na gestão do prefeito aí não há transparência de forma nenhuma. Muito pelo contrário dessa Casa Legislativa. Essa Casa Legislativa sempre trabalhou com base na transparência, sem esconder
sequer uma informação de qualquer cidadão, muito menos de um vereador. O que eu lamento, senhorita presidente, é ouvir, né, de uma professora que parece que não sabe acessar o portal da transparência, que todas essas informações estão no portal da transparência. Eu lamento muito o pedido de informação da vereadora, né, porque se trata de uma professora, gente. É por isso que às vezes questionam por mim, que às vezes eu viajo, às vezes eu me capacito, às vezes é necessário pagar uma inscrição para me capacitar, porque eu prefiro me capacitar do que ficar passando uma vergonha dessa. Eu sei acessar o portal da transparência, que, por sinal, o portal da transparência do município de Tomar de Jeru é o mesmo portal da transparência da Câmara. Quem sabe acessar o portal da transparência da Prefeitura Municipal, sabe acessar o portal da transparência da Câmara. Então, eu lamento essa situação, aí questionando da questão da obra, da placa da obra, uma obra que foi concluída há 6 meses, aí a placa ainda está pregada aqui, uma obra concluída há 6 meses, por que não veio questionar, por que não veio fiscalizar, por que não faz como eu faço? Porque eu fiscalizo na hora, eu vou fiscalizar na hora, por quê? Porque eu me capacito, eu sei qual é o momento certo de cobrar. Mesmo às vezes eu não tenho a informação, mas eu busco no portal. Com relação ao assessor, que foi questionado, ao assessor, quero saber o critério que foi adotado, se a pessoa é capacitada, se o vereador é capacitado, muito pouco vai precisar do assessor, muito pouco. No mais, bom dia. Convido o vereador Everton. Convido a vereadora Edileide. Declaro aberto o grande expediente. Convido o vereador Zé Velames. Se pise. Meu Jesus. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, e pouco que nos assistem. Agradecer a Deus, né, mais um dia que estamos aqui, junto com nossos colegas, nossos funcionários desta Casa Legislativa, que nos presta relevante trabalho a esta casa. Por sinal, hoje a casa está muito bonita, está maravilhosa a casa, e que Deus abençoe a vocês todos que fizeram esse trabalho aqui para ficar a casa bonita como está. Só quero agradecer a vocês, porque sem vocês a casa não estaria nessa situação. Está muito bonita, muito linda. E minha vereadora Maria Edna, a casa, você tem que entender que a casa hoje está uma casa muito bonita, reformada. O dinheiro está sendo bem aplicado na nossa casa, no nosso setor de trabalho, que ainda sempre sobrou dinheiro e ainda devolveu à prefeitura. É sinal de que os trabalhos dessa casa é com responsabilidade, é com transparência, é explicando o que foi gasto e o que não foi. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho a casa, eu diria muito pouquinho, mas é um pouquinho bem aplicado, senhores vereadores e senhora vereadora. E povo de Jeru. Hoje você chega na casa, antes nem letreiro tinha na frente da casa. Hoje você vê, a casa está identificada, está aí o letreiro na frente, por sinal, a frente muito bonita. E só tenho a agradecer a todo o corpo de funcionários que nós temos nessa casa. Voltando ao assunto de hoje, que vai ser as contas do nosso ex-prefeito Adelmo, do qual que eu sempre falo
que foi um prefeito que sempre cumpriu com as obrigações dele e que foi bom. Ele foi um gestor que não foi ruim para o funcionário público de Jiru. O nosso funcionário, ele tratou muito bem, não perseguiu ninguém, então pagou em dias os nossos trabalhadores, porque é o dever, a obrigação de qualquer gestor cumprir o mínimo possível, que é o salário em dias. Então, ele não foi um prefeito ruim, foi um prefeito que eu, na minha visão, que eu participei da gestão dele, os 4 anos, e eu vi que ele é uma pessoa que sempre estava ali atendendo a população de Jiru. E por isso que está aqui as contas dele, a gente vai dar o parecer da forma que nós entendemos, da forma que nós devemos fazer, porque é nosso papel, então está na nossa mão, é nosso papel de fazer. Né? E no mais, hoje não vou entrar em outro detalhe, não, porque o tempo vai ser curto, que a gente vai viajar daqui a pouco, eu vou viajar, e então para ver se termina a sessão mais cedo. Então, você da rede social, muito obrigado a vocês, que façam um trabalho, cobre dos poderes públicos, seja ele quem for, cobre dos vereadores, cobre do gestor, cobre dos secretários, porque todo mundo está ganhando dinheiro para trabalhar, e não para dizer que está fazendo favor. Todos funcionários empregado do povo. Então, inclusive, até nós, vereadores, somos empregados do povo. Por isso que quem faz o seu papel, o povo realmente continua assinando a carteira do povo, dos vereadores e de quem estiver lá à frente de qualquer cargo público. Então, hoje está na mão do povo, nós estamos se aproximando do pré-eleitoral e que Deus bote na cabeça desse povo, que analise, olhe muito bem a nossa situação de Itamar de Jiru hoje, que Jiru já foi uma cidade muito mais desenvolvida. A população de Jiru chegou a 15 mil habitantes, e hoje estamos com 12.012 pessoas. Então, vê a regressão que... Senhor vereador, Jiru. o seu tempo acabou. Me dê 3 minutos. Concedido. Veja a regressão que Jiru parou. Em vez de Jiru crescer, Jiru diminuiu, encolheu. Aonde Cristinápolis cresceu, Tabaninha não se fala, Tobias Barreto não se fala, e Jiru hoje encolheu. Porque a população de 15 mil cair para 12 mil, a situação não é boa, não é uma situação confortável para a nossa cidade. Você sabe, cada vez que diminui a população, você sabe que o recurso também vai encolhendo. Então, eu acho que os gestores que entraram aí, que vai vir agora em 2025, eu tenho certeza que o povo souber escolher, se o povo souber realmente procurar a direção correta, que está aí, está na mão do povo. O povo analise quem é que tenha a possibilidade de Jiru avançar ou Jiru ficar no mesmo. Então, vocês, povo de Jiru, pelo amor de Deus, pare e pense a situação que Jiru está se encontrando. Sem banco, sem delegacia, tem um ponto aí, mas só atende Cristinápolis, só faz aí um BO, às vezes chega lá, não vai nenhum BO demora a fazer, um ADAP, não tira um ADAP. Que situação é essa, Jiru? Jiru está parecendo mais um povoado abandonado, praticamente porque não faz nada. Jiru não faz nada. Então é o seguinte, precisamos resgatar Jiru. Entendeu? Está muito gravíssima a situação de Jiru. Então vamos resgatar a nossa cidade. Está a hora de resgatar a nossa cidade. E está próximo. E está na mão de vocês, povo de Jiru. Peço que vocês analisem muito bem. Analisem, por favor. Que nós temos aí uma situação que não está confortável na nossa cidade de Jiru. Então, o povo que escolha, quem quiser escolher, as pré-candidaturas estão aí, o povo escolha,
Então, escolha o melhor. E muito, muito obrigado vocês da rede social. E façam um trabalho brilhante. E para mim, cobre. Se eu errar, cobre. Se eu fiz errado, cobre. Pode cobrar, pode criticar, porque a crítica é muito bom para mim. Para eu aprender, para eu melhorar meu trabalho. Então, muito, muito obrigado a vocês. Convido o vereador Márcio. Bom dia, nobres colegas vereadores, onde está em nome da nossa presidente, Nena Marques, aos nobres colegas vereadores, em nome de todos aqui que estão assistindo presente, e mandar aquele abraço a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiro, mão, agradecer à presidente dessa casa pela oportunidade oficializada, a senhora, e que a senhora me atendeu, e no último final de semana agora participar de mais uma capacitação, onde os temas era o exercício da cidadania e planejamento estratégico e inovação do cenário político. Ouvindo aqui atentamente as colocações de cada colega vereadores em uma semana tão importante para o nosso município, aonde foi votado recentemente o projeto da contratação do médico, 24 horas, e que desde a quinta-feira passada, graças ao nosso bom Deus, a gente agora tem em nosso município médico 24 horas durante os 7 dias da semana. Mas não para por aí. Amanhã, dia 29, como tem toda ciência, quem não tem ainda, passando aqui também para informar, mais uma edição do Sergipe aqui, onde estaremos todo mundo engajado nesse movimento que tem feito sucesso por onde tem passado, e tenho a certeza que não vai ser diferente em Tomás Jeru. E que já inicia hoje, né? Já está acontecendo nesse momento uma avaliação para a castração dos nossos animais, onde já tem algumas pessoas lá fazendo esse serviço. À noite, em nome do governo, Fábio Mitidieri, gostaria de convidar todos para uma reunião que vai acontecer no Sindicato dos Trabalhadores para todos os empresários e empreendedor do nosso município, dependendo ele de ser grande ou pequeno. Nessa reunião vai estar presente, a Agência de Desenvolvimento, a Secretaria da Fazenda, a CODISE, a Secretaria de Estrutura e Comércio, e um dos pontos precial que a gente tem lutado e que o povo do nosso município tem sofrido, a questão de banco em nosso município, e vai estar presente o presidente do Banese. Então, nesse momento, convido a todos, e ao mesmo tempo, passo a informação para que a gente possa, a partir das 7h30, estar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do nosso município, para que juntos possamos fazer essas cobranças e mostrar a dificuldade que está atingindo não só o nosso comércio, mas a cada um de nossos jeruenses. Né? Que isso é importante, todos dar a mão e buscar e mostrar, porque todos nós temos ciência do que tem acontecido em nosso município. Colega vereador, pelo pouco que eu estou vendo, ou ele estava fora do município, ou ele não está acompanhando as redes sociais. Mas o Sergipe aqui se inicia às 8h30 da manhã, já inaugurando a nossa rodovia, aonde vai ganhar o nome da nossa rodovia que liga Cristina a Tomás Jeru, aonde a parte principal que interessa a nós jeruenses, que é
Toco da Véia ao município de Tomajeru, infelizmente, mas graças a Deus a gente conseguiu. Foi encaminhada essa casa pela vereadora Maria Edna, uma indicação, uma solicitação que levasse o nome do ex-prefeito Ulisses, mas que a Câmara não teve as pressas de votar esse projeto, mas que graças a Deus o gestor tomou as providências juntamente com o secretário da Casa Civil e graças a Deus a pista vai levar o nome de Ulisses da Fonseca. Outra situação, acabando a inauguração dessa pista que acontecerá lá no Santa Felicidade, nos carros de boi mais Senhor vereador conhecidos. Márcio, o seu tempo acabou. Mais 2 minutos, colega vereadora. Concedido. Logo após, colega vereador Zé Velames, mais um ato de felicidade que o senhor cobrou aqui nessa casa. Graças ao nosso bom Deus, a Indago também vai ser inaugurada amanhã em nosso município. Mas vamos estar todos presentes para que a gente possa não só festejar, mas parabenizar por certos e muitas das coisas que vai chegar ao nosso município amanhã, né? Desejar a todos um bom dia e que Deus nos proteja e cubra nós de bênção. E referente às contas do ex-gestor Adelmo, o parecer já foi dado lá atrás, né? Eu não tenho mais nada a discutir, a única coisa que eu tenho agora a fazer é votar a favor do parecer ou contra o parecer, né? Então, que Deus nos abençoe e Deus possa tomar as devidas providências. Amém? E sim, sinto todos convidados para chegar bem cedo no Sergipe aqui, que vai ofertar muitas coisas boas para o nosso município. Convido o vereador Jackson. Convido o vereador Gilvan. Senhoras e senhores, meu bom dia. Senhores que nos acompanham pelas redes sociais, um bom dia a todos que nos acompanham. Saudar aqui a todos nessa casa, a presença do vereador Edivaldo Totinha. Querido povo de Tomajeru, colegas vereadores, quero nessa casa saudar ao município de Tomajeru, onde teve a honra de empossar o colega ex-vereador dessa casa, José Araújo, ao cargo de diretor de nosso hospital que leva o nome Governador João Alves Filho. Pessoa competente, pessoa conhecida no município que vai acolher o povo de Tomajeru da sua melhor forma. Chegando a esse hospital numa data muito feliz, onde o município ganha uma coisa muito importante para o nosso povo de Tomajeru. Foi o projeto que veio a essa casa, destinado pelo senador Laércio Oliveira. Giro ganha médico os 7 dias da semana. Isso é uma felicidade para Tomajeru e quem ganha com isso é toda a sociedade de nosso município. Aonde o vereador Márcio se colocou, juntamente com a vereadora Maria Edna, sobre a oportunidade na semana passada, ela solicitou essa casa, ao nome de nós, Antônio Miguel, Márcio, eu que nos fala, a vereadora trouxe essa casa, mas qual foi pouco importado, foi para levar o nome do saudoso
Ulisses Fonseca, ex-prefeito de nosso município, em qual tanto fez. Mas foi, mais uma vez, bem pensado por essa casa, guardado, ainda está guardado. Mas o prefeito, com a sua competência, comunicou o DR e o DR, sim, autorizou e vai levar o nome do saudoso Ulisses Fonseca, merecidamente, aonde amanhã, um prazer muito grande para nosso município, receber toda a equipe do governo, seu Fábio Mitidieri, a nosso município, onde traz muitas coisas boas para nosso município. Toda a equipe de governo, todo o seu secretariado, e o Giru está de parabéns em recebê-lo, onde nós, com certeza, a partir das 8 horas, dando os primeiros passos, inaugurando a rodovia Giru ao seu devido Toco da Velha, como é chamado, o nome de seu Ulisses Fonseca. Então, a gente fica muito feliz de convidar a toda a sociedade geruense para nós estar presente e receber o excelentíssimo governador, qual a gente tem a honra, que está fazendo o seu trabalho belíssimo em todo o Sergipe, e nada mais justo de que nós, geruenses, receber nosso governador e solicitar o que a gente mais precisa para nosso Tomar do Geru. Que nem o vereador Márcio solicitou aqui. O presidente do Banese estará hoje à noite, a partir das 7 horas, no Sindicato Rural. Vai ter uma reunião com todos os pequenos empresários de Tomar do Geru. E a gente recebemos, e por que não, nós fazemos junto, pedimos um banco aqui para nosso município, que será um passo mais importante para a gente. Senhor vereador, seu tempo acabou. Mais 2 minutos, senhora Concedido. presidente. Então, eu, na condições de vereador, estou aqui fazendo esse convite, quais todos já foram convidados, mas será importante para toda a sociedade de Tomar do Geru. Desde já, hoje só meu bom dia a todos. Convido a vereadora Maria Edna. Meus amigos e amigas que estão me acompanhando nas redes sociais, eu não sei por que os meus ofícios incomodaram tanto. Não sei, porque o pedido que eu fiz foi solicitando documentação, e eu não vou buscar no portal Transparência. Eu quero impressos, bonitinho, organizadinhos, entregue em minhas mãos. É assim que eu quero. Porque, enquanto vereadora, eu tenho direito, porque a lei também me garante, senhor vereador Dark, que ama chamar as pessoas de incapaz. Será que o senhor realmente tem toda essa capacidade, vereador? Parabéns, viu? Porque o senhor foi lá no dia do hospital, não é? Coagiu, intimidou a enfermeira, que tem gravações, tem depoimentos. O senhor chamou ela de incapaz. O senhor praticou violência psicológica contra ela, como também praticou violência psicológica no dia que a gente estava aqui discutindo a lei orçamentária. Mas é prática do senhor, se não fosse assim, não seria o senhor, não é? De tentar diminuir as pessoas, porque o senhor é soberano. É bom o senhor rever, certo? Porque eu acredito que quem não teme, quem não deve, não teme, né? Se a Câmara não deve, por que estão temendo me entregar a documentação? Não entendi. Não é? Não entendi. Então, eu peço, através de documentos, e aguardarei os documentos em minhas mãos, como o regimento assim me garante, e a lei administrativa também.
Vamos falar agora sobre Sergipe aqui. Uma notícia boa, né, e que, com certeza, é uma iniciativa que traz o coração do nosso Estado para Tomar do Jeru, onde todas as secretarias estarão aqui em nossa cidade, junto com o governador. Isso é brilhante. Isso é responsabilidade e atenção com o povo jeruense. Isso é mostrando a parceria e o compromisso que se tem com a gestão de Pedrinho Bobino. Então, aproveito para convidar a todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, juventude, a fazerem parte deste momento. Vai haver atendimento para cirurgias, para os amantes da arte, nós teremos oficinas de confecção e também a emissão da carteira de artesanato. E não para por aí, todos os serviços do Detran estarão disponíveis também, incluindo renovação da carteira, adição e mudança de categoria e vistoria veicular. E tem mais, enquanto tudo isso estará acontecendo, né, vai haver várias apresentações artísticas, então vai ser um dia de festa. Para os jovens, vai haver a confecção da carteira ID Jovem, certo? Então, será uma oportunidade imperdível. E para aqueles que buscam regularizar documentos, nós teremos a emissão da primeira e segunda via da identidade e do RG social. E aos agricultores, né, que nossa cidade é uma cidade de agricultores, uma cidade rural, será oferecido atendimento sobre o programa Garantia Safra. E aí, uma grande conquista do prefeito Pedrinho Bobino, junto com o governador do estado de Sergipe, nós teremos a inauguração da agência da Indagro em nosso município. E ainda teremos a distribuição de mudas frutíferas e demais serviços. Isso é uma grande conquista. Com certeza, os agricultores irão sentir o apoio do governo e do prefeito Pedrinho Bobino. Haverá renegociação de dívidas do Banese e serviços essenciais. Vereadora, o seu tempo acabou. 3 minutos, senhora presidente. 2 minutos. Como a realização do CPF e a retirada da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. E teremos muito mais serviços, afinal, são todas as secretarias do Estado de Sergipe que estarão aqui em nossa querida Jeru. E tem mais. Nós teremos novidades que serão anunciadas pelo governador Fábio Mitidieri, aqui em nosso município, que é uma grande conquista junto com a parceria que se tem com o prefeito Pedrinho Bobino. Então, é um momento único e, digo a vocês, Sergipe é aqui, Sergipe é em Jeru, e é agora. Então, sejam todos convidados para logo mais hoje à noite, às 7 horas da noite, nós já teremos uma ação. O Castramóvel já está funcionando também. E não esqueçam, o vereador Márcio colocou uma situação aqui, e é uma pauta que nós trazemos já há muito tempo, já fomos em reunião com o presidente do Banese, mas amanhã, hoje à noite, é uma grande oportunidade para todos que lutam e defendem o povo de Tomar Jeru, estejam lá presentes para reforçar o pedido da agência bancária do Banese em nosso município. Sem mais, fica aqui os meus agradecimentos e nas próximas sessões eu trago mais alguns assuntos. E eu aguardo a documentação depois que eu protocolar os ofícios nesta casa. Convido o vereador Everton. Primeiro, como sempre, começo minhas falas agradecendo ao nosso bom Deus por mais um dia, nos conceder, né, utilizar essa tribuna e representar o povo jeruense. Eu quero começar, senhora presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham através das redes sociais,
e todo o público que está aqui presente. Eu quero começar parabenizando a presidente desta casa por estar fazendo um excelente trabalho. Chegamos aqui nesta casa, nós não tínhamos um microfone para falar da nossa própria mesa. A presidente investiu em computadores para os servidores. A presidente tem um compromisso, o sistema de som era alocado, hoje é sistema de som da própria Câmara. Então eu quero parabenizar pela evolução que a senhora vem fazendo aqui na Casa Legislativa. Parabenizar até uma TV está ali, ó, um telão. Daqui uns dias a gente já vai votar eletronicamente. Né? Para isso a gente votamos um novo regimento também, mais um mérito também, senhora presidente, da senhora. Então temos que parabenizar por essas boas ações que a senhora vem fazendo aqui na Casa Legislativa. E parabenizar também os servidores daqui que fazem um excelentíssimo trabalho trazendo informações para nós vereadores, né? Eu acho que nenhum servidor aqui desta casa se negou em momento algum e se nega a prestar um serviço, um favor, algo que for para qualquer um desses vereadores. Aqui, os servidores desta casa, que tinha 5, hoje a gente já tem 15 servidores, né? Graças a Deus e o excelentíssimo trabalho da presidente. Teve a devolução de recurso ao prefeito, mais de R$130 mil em espécie. Muito recurso. Isso vem evoluindo, isso é que a gente tem que parabenizar a presidente. Temos que parabenizar a presidente, né? No mais, eu quero agora também reforçar um assunto que foi aqui uma grande polêmica. Com relação ao projeto de lei de doação do terreno do agrícola para a Codize. Já se está se inteirando quase um ano. E até agora eu não vi a preocupação que a gestão municipal estava com relação a esse terreno para que pudesse trazer uma indústria para o nosso município. Será que a pressão era só em cima dos vereadores, para dizer que os vereadores da oposição sempre é contra, que nem tem o costume de dizer? Porque eu digo sempre, toda vez que chegar projeto que for de bom para a sociedade jeruense, esses vereadores que aqui estão não serão contra, serão a favor, porque é o nosso povo que precisa. Nosso povo precisa. A sociedade jeruense, 7 anos de gestão municipal, está colocando médico agora. Depois de 7 anos. 7 anos. Não venha também para aqui dizer que é 1000 maravilhas. Porque eu e muitos vereadores que aqui estão sabem o quanto nossos carros sofrem. E às vezes uma vergonha que a gente passa se deslocando com o nosso carro até o município de Cristinápolis, de Itabaianinha, para não deixar o nosso povo sofrer, porque lá tem médico. Isso é bonito para a gente parlamentar? Não, mas a gente não pode deixar o nosso povo sofrer e vai até o outro município vizinho. Agora vai ter médico? Já era para ter tido antes. Não queira fazer política em cima de médico. Não queiram fazer política em cima de médico. Médico é obrigação. Saúde, educação e segurança é obrigação. E parabenizo ainda mais o governo do Estado pelo excelentíssimo trabalho que ele vem fazendo na segurança pública do Estado de Sergipe. O Coronel Ribeiro, quando assumiu a Polícia Militar do Estado de Sergipe, muitas coisas no nosso Estado melhorou, inclusive no nosso município. Parabenizar também aqui o Tenente Vanoni, que vem sempre nos apoiando aqui no nosso município. Independente de lado A ou lado B, ele faz o papel da polícia que o Estado de Sergipe vem fazendo. E parabenizar também a doutor João Eloy. Um excelentíssimo trabalho que vem do governo Belivaldo. Isso é louvável. Outra ação muito louvável é essa que o governo vem fazendo. O nosso governador, Fábio Mitidieri. Não votei no governador, mas hoje sou PSD.
E quero dizer a todos os cidadãos jeruenses, está aqui o nosso pré-candidato a prefeito, Jal Construção, pré-candidato pelo PSD, pelo 55, partido do governador, ao qual está acolhendo a pré-candidatura dele, não só dele, mas também de todos os vereadores e do grupo de oposição do município de Tomás de Jeru. Esse sim tem compromisso com o povo de Tomás de Jeru e tem palavra. O governador que tem palavra, deu a palavra a Jal, deu a palavra a todos nós lá, inclusive nós dissemos, se o senhor governador acompanhar a campanha do nosso pré-candidato a prefeito, a gente vamos se somar e ser 55. E aí estamos. Fui eleito pelo Partido dos Trabalhadores, em qual tenho orgulho, mas hoje estou fazendo parte de um agrupamento que quer a mudança e o desenvolvimento do município de Tomás de Jeru. Senhor vereador, o seu tempo acabou. Me conceda mais 2 minutos, senhora Concedido. presidente, por favor. Muito obrigado. Quero também destacar aqui uma situação, sei que está todos sinalizados. Tem a sinalização de 300 metros, 150 metros e a sinalização em cima. Só que não existe aquela situação daqueles quebra-mola. Era para ter feito uma lombada muito mais larga. Eu vejo o carro, às vezes, topando. Ontem eu fui passar com a Pop, topou o motor. Então não existe, eu quero chamar a atenção, inclusive eu vou fazer aqui depois, mais os vereadores, alguma reivindicação, né? Para uma indicação para que a gente possa entregar amanhã ao presidente do DENIT, no que for do DR, que venha, que esteja aqui no município, para que ele possa alongar mais um pouco aqueles quebra-mola, porque não existe aquela situação. Pode até acontecer um fato muito pior, que já aconteceu esses dias aí, alguns acidentes e, às vezes, por falta, algumas pessoas, por falta de atenção, mais um pouco, mas outros não foi por isso. O vereador pediu 1 minuto ali, eu vou dar 1 minuto a ele. Agradeço ao vereador Neverton o minuto concedido. É só para sintetizar essa questão que a colega vereadora Maria Edna referiu, à violência psicológica. Aí eu quero fazer um questionamento para ela. Se é violência psicológica, você chamar uma condenada na Justiça Federal de corrupta e dizer que nós somos ficha limpa, que de fato nós somos ficha limpa, e a pessoa que ela disse que eu cometi violência psicológica, foi uma condenada na Justiça Federal. Então, qual é a violência psicológica? Violência psicológica é a corrupção cometida onde falta tudo em nosso município por causa de corrupção. Isso sim é violência psicológica contra o nosso povo. Obrigado, vereador Neverton, pelo minuto concedido. Bem colocado, seu vereador Jackson, suas palavras. Mas, para encerrar a minha fala aqui, quero dizer a toda a população jeruense que amanhã está disponível, sim, os serviços do governo do estado de Sergipe, que tem um compromisso com todos os sergipanos e todos vocês que queiram tirar sua primeira identidade, outros serviços, compareçam para que possam estar ofertando o serviço que é direito do cidadão e de todas as cidadãs, não só jeruenses, mas de todos os sergipanos. Um bom dia a todos e que todos fiquem com Deus. Convido a vereadora Edileide. Senhorita presidente, nobres colegas vereadores, público que se encontra na rede social, público que está aqui presente, em nome do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, o qual fez um trabalho brilhante também, nesta casa, Renilson. Quero primeiramente agradecer a Deus, a população, a minha família, dizendo gratidão, gratidão, gratidão. Falar no serviço dessa casa, pela primeira vez na história de Jeru, uma mulher presidente, o qual eu me orgulho, pela simplicidade dela, pelo jeito simples dela ser. Sei que ela tem um coração muito grande, muito grande. Ela é gigante, porque diante de tudo que ela já sofreu nessa casa,
desde o primeiro momento do dia que ela tomou a posse. Ela já sofreu violência psicológica. Então, presidente, meus parabéns. A senhorita é uma guerreira e vai deixar uma marca registrada nessa casa. Devolveu dinheiro, recurso para a prefeitura. Em 2023, foi feita uma devolução de 167, mais de 167 mil reais para a prefeitura. Em 2024, ela também já fez uma devolução de mais de 32 mil reais. Então, a transparência existe, está no portal, certo? Mas cada um aqui tem o direito de pedir o que deve pedir, né? Como também, quanto vereador, a gente tem um requerimento lá que até hoje eu espero o prefeito responder. Até hoje ele não respondeu ainda, certo? Mas eu não vou entrar nesse mérito não agora. Mas quero dizer, senhorita presidente, a senhora tem que entrar para a história de Jiru pelo trabalho que está sendo feito nessa casa. Outra coisa, Congresso. Todos os vereadores que estão aqui na casa já teve esse direito de ir para Congresso. Certo? Então, é outra coisa que eu parabenizo a senhora também, porque a gente aprende. Nos cursos, a gente aprende para melhor servir o povo, porque a gente está aqui para servir o povo. Mas agora, eu vou falar do Sergipe aqui, o qual eu acompanhei na cidade de Itabaianinha, Tobias Barreto, Indiaroba. Estou muito feliz por amanhã o Sergipe aqui está em Tomar do Jeru. E quero dizer ao governador Fábio, o qual eu votei no primeiro turno e no segundo turno, e não escondi isso da sociedade, porque na casa que eu bati na porta, quando as pessoas me perguntavam, eu dizia, meu voto para governador é para Fábio. Presidente Lula, porque eu sou Lula de carteirinha, o qual eu tenho orgulho de ter votado no presidente Lula. São vários serviços. E diga à população, sei que os agentes de saúde estão fazendo o papel deles, avisando a população. Não deixe de ir, porque cada ação é importante. Cada serviço que vem é importante do Estado para o nosso município. Eu vou dar um exemplo, um exame, uma coleta para a realização da sorologia para o exame de ectosomose, que é chamada, que é a doença que a barriga fica alterada, grande, que o pessoal chama de barriga d'água. Então, eu peço à população, quem gosta de tomar banho em rio, em tanque, não deixe de fazer, não, essa coleta, porque é um exame de sangue importante e não é barato. Inclusive, eu tenho uma história na minha família, o qual eu passei por uma situação, mas sou grata a Deus e às pessoas e os anjos que Ele colocou no meu caminho, com meu filho. E só foi descoberto com essa sorologia, que é um exame de sangue, que ele estaria com a verme. O qual foi muito sofrimento, mas a gente superou e conseguiu descobrir, porque a médica chegou para mim e disse, Cleide, eu não sei mais o que fazer para o seu filho. Até tomografia, na época, ele fez. E foi graças a essa sorologia que descobriu o que era o problema dele. Então, a população não perda. Tem várias outras sorologias importantes também, a doença de Chagas e várias outras. Tem o PSA para os homens, os exames de lâminas para as mulheres, as mamografias de mamas, as ultrassons de mama, me desculpe, não é mamografia, transvaginal, e o Opera Sergipe, que vem um cirurgião para avaliar e, de imediato, já coloca no sistema quem está com seus exames, as cirurgias. Então, população,
Não perda essa oportunidade. Vão lá. Porque são ações muito importantes, o qual o governo, eu tiro o chapéu para ele, que ele conseguiu montar Sergipe aqui, para ir para todas as cidades de Sergipe. E que bom que Tomar do Jeru foi incluído. Senhora vereadora, seu tempo acabou. Me dê mais 2 minutos. Concedido. Foi incluído e amanhã estará aqui, como hoje já tem ações no município, que é o Castra Móveis, que são para os animais, gatos, cachorro, para ser castrado. Referente à rodovia, eu também tenho indicações aqui nessa casa, que eu acredito que na próxima sessão vai ser lida, que não foi possível hoje, referente à rodovia, tanto para o governador como também para o ex-governador Belivaldo Chaga, porque começou por ele, né? Está finalizando por o governador Fábio, que é ele que está agora. Falar na estrada, aproveitando que o secretário de obra está aqui, eu vou fazer um pedido a ele e vou fazer uma reclamação. A máquina passou na estrada do Japão. Certo, passou na estrada, mas, porém, eu acho que tem uns 3 lugares que precisa ser aterrado. Aí a reclamação é porque aquela máquina que foi até o Japão, até o chafariz do Japão, um exemplo, não chegou até o rio Itamirim, porque a estrada está ruim também. Aí eu peço, secretário de obra, mande finalizar, por favor, aquele serviço que a máquina que teve no Japão, que teve no chafariz, até o chafariz, chegue até o rio Tamirim, que ainda é município de Tomar do Jeru. Que as pessoas também transitam por ali, a estrada está péssima, está ruim. Então, eu deixo esse pedido e não entendi por que não chegou até o rio. Porque às vezes fez o Japão, a máquina chegava até o rio. Mas dessa vez, infelizmente, não chegou. Outra coisa que eu fiz, que eu falei aqui, ia fazer uma indicação, foi referente ao cemitério. Recebi a informação de que o cemitério já está limpo. Importante para todos nós da sociedade, para os espíritos que ali estão, certo? E que não deixe mais acontecer o mato ficar daquela altura. Então, quero deixar aqui meu bom dia e dizer que Deus, Jesus, nos proteja, nos dê sabedoria e paciência e respeito. Da próxima vez eu falo mais. Convido o servidor para a leitura dos pareceres. Bom dia. Irei fazer a leitura do parecer de número 005 de 2024 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contas da Câmara Municipal de Tomar de Jeru, Sergipe, sobre a prestação de contas de 2010 da Prefeitura Municipal de Tomar de Jeru, do processo de número 001457/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Versa o presente sobre a prestação de contas pela administração financeira do município de Tomar de Jeru, no exercício 2010, de responsabilidade do senhor José Adelmo Alves. Anteriormente, a presente comissão deve analisar o parecer prévio de número 3277/2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado em 14 de novembro de 2019, devendo, entretanto, serem feitas algumas considerações para melhores esclarecimentos e sanar quaisquer questionamentos posteriores.
O TCE emitiu um parecer prévio de número 3277/2019, no sentido de recomendar a rejeição da prestação de contas do exercício de 2010 da Prefeitura Municipal Tomás de Jeru, no processo de número 0014 de 57/2011. O tribunal fundamentou-se nos dados explanados da primeira CCI responsável técnica pela apuração das referidas contas, que, após receber a defesa do interessado, constatou que, no parecer de número técnico 116/2019, algumas seguintes falhas em relação ao ex-prefeito. Primeiro, a lei orçamentária anual do município foi apresentada com dedução do valor que seria destinado ao Fundeb. Segundo, o município não tomou as devidas providências para a constituição e efetiva arrecadação de tributos de sua competência. Terceiro, despesa com pessoal e encargo social do Poder Executivo não respeitou os limites definidos em lei. Quarto, o demonstrativo do Fundeb não está acompanhado de parecer do Conselho responsável. Quinto, relação dos 50 maiores devedores do município contida na prestação de contas não atende aos requisitos descritos em normativo. Acerca das irregularidades apontadas pela primeira CCI, o interessado afirmou que, entre parênteses, no tocante à dedução do valor do Fundeb, da Lei Orçamentária Anual, trata-se de uma falha de ordem puramente formal e não trouxe quaisquer prejuízos ao erário público. No que diz respeito à baixa arrecadação de IPTU, informa que o município vinha endividando esforços no sentido de proceder à devida cobrança de tributos municipais e, por fim, em relação ao excesso de gasto com o pessoal, aduz que buscou reduzir o percentual de gastos, com vistas à aproximação do limite imposto pela Lei RF, conforme determina a legislação pertinente, ainda que não tenha obtido o êxito pretendido. Ademais, é cedido que não deve se responsabilizar o agente político por improbidades técnicas e formais em relação à impossibilidade de analisar os detalhes técnicos de todo o procedimento de uma gestão. Certo é que o gestor deve sim ser penalizado quando do cometimento de um erro grosseiro, com dolo ou má-fé, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União. É possível observar que, em grande parte das irregularidades constatadas na primeira CCI, são de ordem formal ou técnicas, sendo perfeitamente possível que, em casos semelhantes, ao invés de rejeitar as contas, que sejam aprovadas com ressalva, para que determinadas circunstâncias internas de gestão sejam alteradas e modificadas para que não se perpetuem as mesmas falhas. Descarte, embora as supostas falhas contidas no processo 0014/57/2011 possam ser reprováveis, não acarretam por si só maior gravidade ao interesse da administração pública. Ademais, após análise dos autos do processo, não se vislumbra dolo ou má-fé nos atos do interessado como gestor, nem transgressão das normas de direito administrativo e financeiro. Assim, sendo por entender que consiste em razão as motivações e argumentos trazidos pelo ex-gestor interessado em reverência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, esta comissão entende pela aprovação das contas aqui em análise. Por todo o exposto neste parecer, justamente com as análises técnicas trazidas pelo Tribunal de Contas, resta claro, em definitivo, que não houve irregularidades e falhas aptas suficientemente para deslustrar o exercício em análise desta comissão. Por todo o demonstrado, acreditamos que o ato dotado pelo gestor no exercício de 2010 foram cobertos de legalidades, não havendo irregularidades capazes de macular as contas anuais do período aqui em julgamento. Descarte, opinamos pela
rejeição do parecer prévio de número 3277/2019 do Tribunal de Contas e pela aprovação da prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Tomar de Jeru do exercício de 2010, sobre responsabilidade do senhor José Adelmo Alves. Sala das comissões, a presidente da comissão é Edileide Velames da Silva Guimarães, o relator Neverson Santos de Araújo e o membro Antônio Miguel de Santana. Primeiro vai para a discussão isso aqui agora. Por ordem. Primeira discussão do processo do número 0014-57/2011, prestação de contas referente ao exercício de 2010 da Prefeitura Municipal do ex-gestor Adelmo Alves. Primeira discussão, Zé Velames. Está desligado. Agora por uma análise. Senhora presidente, eu já li, já reli isso aqui, as contas de Adelmo de 2010. Percebi que não houve nenhum prejuízo para o município. Então não tem por que a gente não aprovar essas contas de 2010 de nosso ex-gestor Adelmo Alves. E meu parecer vai ser favorável. Já vou logo adiantando, vai ser favorável. Vereador Márcio. Tá ligado? Tá. Agora foi. Senhora presidente, nada a acrescentar. Vereador Jackson. Senhorita presidente, só para sintetizar, né, que eu iria acompanhar o parecer pela aprovação das contas, tendo em vista que essa questão de despesa com o pessoal, se formos observar, as contas desse atual prefeito, quando vier, será totalmente reprovada, porque ela ultrapassa até muito mais o teto do que a gente está prevendo nesses estudos da conta do ex-prefeito Adelmo em 2010. Né? A questão da falta de arrecadação, também com relação ao IPTU, se dá por conta de políticas públicas que não foram ofertadas no período em que a ex-prefeita deixou o município, então desincentivou as pessoas a pagarem o IPTU. Então, eu irei acompanhar, né, o parecer pela aprovação das contas do ex-prefeito Adelmo. Vereador Gilvan. Senhora presidente, nada a declarar em relação ao senhor vereador Jackson. O senhor Pedro Balbino, prefeito por 3 mandatos, não chegou nenhumas contas aqui nem atrasado. Vereadora Maria Edna. Senhora presidente e demais colegas, eu questiono o relatório desta comissão, porque, assim, como é um relatório extenso, eu gostaria que fosse distribuído a todos os membros desta casa
o relatório, a cópia deste relatório, para que pudéssemos analisar com cautela, né, sobre o porquê a comissão pede a aprovação das contas do ex-gestor Adelmo, sendo contrário à decisão do Tribunal de Contas. Então, eu só gostaria que fosse respeitado os vereadores, né, pelo menos a minha pessoa, quanto parlamentar, e aí eu solicito a cópia deste documento. Vereador Everton. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, na condição de relator, né, da Comissão de Finanças e Orçamentos, eu vou continuar acompanhando o parecer. Vereadora Edileide. Senhorita presidente, primeira discussão, né? Primeira e única, né? Que é uma discussão só. Eu, quanto presidente dessa comissão de Justiça e Redação e Contas, aliás, de Orçamento, Finança e Contas, desculpe, gente. O parecer já está dizendo, e no meu entendimento e no entendimento da comissão, o gestor ele não agiu de má fé. Então, como já foi dito aqui, referente ao IPTU, ele não deixou de fazer o papel, de fazer a cobrança, né? E como também no percentual de gasto também, eu pergunto, quais os gestores que não vai ser penalizado? Agora vamos para a votação. Vereador Zé Belames. Voto sim, senhora presidente. Vereador Márcio. Voto pela aprovação do parecer. Pela aprovação do parecer lido. Ele acompanhou o parecer. Acompanho o parecer. Jackson. Voto pela aprovação, senhora presidente, também. Vereador Gilvan. Pelo parecer, eu voto sim. Mas das contas, estou a favor do Tribunal de Contas. Agora até eu fiquei confuso. Você entendeu o voto dele, né? Vereadora Maria Edna. Senhora presidente, o meu posicionamento com relação às contas do ex-prefeito Adelmo, nada contra a pessoa dele, mas com relação às contas apresentadas pelo Tribunal de Contas, digo aos senhores que eu não vejo como a Câmara de Vereadores fizeram um estudo tão profundo para confrontar a decisão do Tribunal de Contas. E se existe esse estudo, que apresente para que a sociedade possa acompanhar e a minha pessoa também. Por isso, o meu voto é contrário ao parecer apresentado pela comissão aqui nesta casa e a favor do parecer do Tribunal de Contas. Vereador Neverton. Senhora presidente, mais uma vez, como foi falo aqui e discutido, juntamente com a presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a vereadora Edileide, o membro Antônio Miguel de Santana e eu como relator desta comissão de Orçamento e Finanças, eu voto mais uma vez favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Adelmo. Vereadora Edileide. Senhorita presidente, a questão desse voto é as contas que está em votação.
Então, eu voto pela rejeição do parecer do tribunal e voto favorável à aprovação das contas do ex-gestor Adelmo, de 2011, José Adelmo Alves. Aliás, a de 2010, não é isso? A de 2010. Então, eu voto favorável à aprovação das contas do ex-gestor José Adelmo Alves, o ex-prefeito, de 2010. Senhor vereador Márcio, você vota sim na aprovação das contas do... Senhora presidente, mais uma vez eu estou votando favorável ao parecer apresentado. Comissão, Felipe, ele votou sim. É pela aprovação. Ele está votando pela aprovação. Eu voto agora parecer da comissão. Interpretação, a senhora estudou português. O seu voto? Eu voto favorável pelas contas. Pronto. Se o parecer, votando pelo parecer. Votar acompanhando o parecer, eu também votei assim. Vereador Jackson. Eu voto pelo... Porque ficou... Pelo que eu entendi, então ficou uma confusão, porque existe dois pareceres, né? Pronto. Então eu voto a favor da aprovação das contas do ex-prefeito Adelmo no ano de 2010. Pronto. Está resolvido. Seu voto. Eu voto sim. Então, conforme votação, votou sim pela aprovação das contas do senhor José Adelmo Alves, referente ao ano 2010, os vereadores Jackson do Santo Nascimento votou sim, Neverton dos Santos Araújo votou sim, Edileide Velames votou sim, José Velames votou sim, Márcio Leonídio votou sim, Antônia Costa Marques votou sim. Declaro aprovado as contas de 2010 da Prefeitura Municipal do senhor José Adelmo Alves. Por 6 votos, declaro aprovado. Convido o servidor para a leitura dos pareceres. Parecer de número 006/2024 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contas da Câmara Municipal de Tomar de Jeru sobre a prestação de contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Tomar de Jeru sobre o processo de número 018140 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Versa o presente sobre a prestação de contas pela administração financeira do município de Tomar de Jeru no exercício de 2011, de responsabilidade do senhor José Adelmo Alves. Anteriormente, a presente comissão deve analisar o parecer prévio de número 3300/2019, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado em 17 de outubro de 2019, devendo, entretanto, serem feitas algumas considerações para melhores esclarecimentos e sanar quaisquer questionamentos posteriores. O TCE emitiu um parecer prévio de número 3300/2019, no sentido de recomendar a rejeição da prestação de contas do exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Tomar de Jeru, no processo de número 00407/2012. O tribunal fundamenta-se nos dados explanados pela primeira CCI responsável técnica para apuração das referidas contas, que, após receber a defesa do interessado, constatou no parecer técnico de número 737/2019 as seguintes falhas em relação ao ex-prefeito. Primeiro, a abertura de créditos suplementares acima do limite de 10% do orçamento inicial, conforme estabelecido no artigo 8 da LOA, de número 577/2010. A ausência de arrecadação da dívida ativa. Terceiro, o município só possui disponibilidade para pagamento de 60% das despesas empenhadas. 4. Inexistência de lastro financeiro para honrar as obrigações de curto prazo. 5º, não foram apresentados os extratos dos fundos municipais de saúde e previdência social do Legislativo para a conferência dos valores declarados no balanço patrimonial. 6º, divergência entre o total dos restos a pagar apresentado no demonstrativo de restos a pagar e no relatório de restos a pagar do CISAP auditor. 7º, a apresentação das contas banco movimento com saldo negativo do balanço
patrimonial. O relatório de gestão fiscal não foi enviado ao CISAP auditor. Oitavo, gastos com pessoal do Poder Executivo acima do limite legal. Gasto com pessoal consolidado correspondeu a 65,39% da receita corrente líquida. Nono, contabilização de obrigação patronal em montante menor que o devido. 10. Não for aplicado o percentual mínimo da manutenção do desenvolvimento da educação, MDE. 11. Repasse do recurso ao Poder Legislativo acima do limite legal. 12. A distância entre o valor orçado para o repasse ao Poder Legislativo e o limite constitucional denota deficiência nos institutos de planejamento. E no que concerne às irregularidades atribuídas ao ex-secretário de Controle Interno, apontadas pela primeira CCI, são as seguintes. 13º. O saldo de créditos adicionais apurados através do decreto diverge do valor declarado pelo controle interno do município. 14. O total de receitas arrecadadas e das despesas realizadas apresentadas no balanço orçamentário do município divergem do valor declarado no relatório de controle interno. Apesar do excesso no limite pessoal detectado no relatório de controle interno, o secretário municipal concluiu que os procedimentos adotados pelo órgão estavam de acordo com a legislação vigente. Acerca das irregularidades apontadas pela primeira CCI, o interessado afirmou que, entre parênteses, no que se refere ao excesso de gasto com pessoal consolidado de 65,39%, sendo 62,86% relativo ao Poder Executivo, acima do limite legal definido pelo artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar Federal de número 111/2000, LRF. O interessado alegou que o crescimento vegetativo com gastos com pessoal, o reajuste anual do piso salarial nacional do magistério, a redução de receitas, a crise política e econômica e a queda dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, motivaram a ocorrência desta falha, apesar de ter tomado as medidas previstas na Constituição Federal de 1988 e na Lei LRF, a fim de regularizar a situação. Quanto à aplicação do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, aduziu ter destinado 27,43%, cujo valor despendido de R$ 81.351,55 foi registrado na ação, fonte de recurso e pagamento pela conta bancária referente ao MDE. A despeito de que consta na subfunção 122, Administração Geral, portanto, ocorreu apenas um equívoco no registro da subfunção, o que não muda o fato de as despesas pertinentes à educação devendo ser consideradas para o cálculo do percentual constitucional. No que se diz respeito às falhas mitigadas, o recorrente ponderou que somente poderá ser penalizado pela ausência de efetiva arrecadação tributária a partir das contas do exercício de 2015, prestadas em 2016, vinde o entendimento firmado na ata da reunião administrativa de 6/8/2015. Portanto, requer a aprovação deste item com recomendação para que sejam implantadas ações concretas para a arrecadação de receitas oriundas de tributos próprios. A inexistência do lastro financeiro para cobrir as obrigações de curto prazo, o município possui disponibilidade para pagamento de 60% das despesas empenhadas. Não constitui irregularidade, dado que o parecer prévio, guerreado, reconheceu que não se trata do último ano de mandato, o que afastaria as penalidades da LRF. O repasse de recursos ao Poder Legislativo acima do limite legal, no total de R$ 222,88, merecia ressalva e determinação, vindo de processo do Tribunal de Contas de número
1227/2014. Em relação às irregularidades do controle interno, o recorrente diz já ter esclarecido a matéria no processo recorrido, não devendo o item motivar a irregularidade das contas, acrescentando ainda que importa a elaboração dos relatórios de acordo com a legislação pertinente, tendo ocorrido falhas formais, que foram corrigidas, sendo possíveis de recomendação. Quanto às falhas consideradas formais, aduz que devem apenas ser objeto de recomendação, não devendo ser consideradas como motivo para rejeitar as contas, já que a conduta do gestor não denotou dolo ou má-fé. No sentido, citou as decisões contidas no anexo 1 da decisão 17.614 do processo de número 001763 de 2004, acórdão de número 000-009, do processo de número 000-450/2010, decisão 17.242, do processo de 001-382/2001. Ademais, é cedido que não se deve responsabilizar o agente político por improbidades técnicas e formais em razão da impossibilidade de analisar os detalhes técnicos de todo o procedimento de uma gestão. Certo é que o gestor deve sim ser penalizado quanto do cometimento de um erro grosseiro, com dolo ou má-fé, conforme o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União. É possível observar que grande parte das irregularidades constatadas na primeira CCI são de ordem formal ou técnicas, sendo perfeitamente possíveis que, em casos semelhantes, ao invés de se rejeitar as contas, que sejam aprovadas com ressalva, para que determinadas circunstâncias internas de gestão sejam alteradas e modificadas, para que não se perpetue as mesmas falhas. Destartes, embora as supostas falhas contidas no processo 00407/2012 possam ser reprováveis por não acarretarem por si só maior gravidade ao interesse da administração pública. Ademais, por análise dos autos do processo, não se vislumbra dolo ou má-fé nos atos do interessado como gestor, nem transgressão das normas de direito administrativo e financeiro. Sendo assim, por entender que consistem razão as motivações e argumentos trazidos pelo ex-gestor interessado, em reverência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, esta comissão entende pela aprovação das contas aqui em análise. Por todo o exposto nesse parecer, justamente com a análise técnica trazida pelo Tribunal de Contas, resta claro em definitivo que não houve irregularidades e falhas aptas suficientemente para deslustrar o exercício e análise por esta comissão. Por todo o demonstrado, acreditamos que os atos adotados pelo gestor no exercício de 2011 foram cobertos de legalidade, não havendo irregularidades capazes de macular as contas anuais do período aqui em julgamento. Destarte, opinamos pela rejeição do parecer prévio de número 3300/2019 do Tribunal de Contas e pela aprovação da prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Tomás de Jeru, no exercício de 2011, sobre responsabilidade do senhor José Adelmo Alves. Presidente da comissão, Edileide Velambes da Silva Guimarães, relator Neverton Santos de Araújo, e membro Antônio Miguel de Santana. Primeira discussão do processo 018-140/2019, prestação de contas referente ao exercício de 2011 da Prefeitura Municipal do ex-gestor Adelmo Alves. Vereadora Edileide. Primeira discussão, não é isso? Referente à aprovação das contas. Eu, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Contas, o parecer já está bem claro.
né, que ele não agiu de má fé. Então, não tenho mais nada a declarar, porque no parecer já está claro referente a isso, né? E isso é referente às contas de 2011, do ex-prefeito José Adelmo Alves. Vereador Everton. Senhora presidente, acompanhando a presidente da comissão, a senhora vereadora Edileide Velamos Guimarães, e eu na condição de relator, está bem claro, né? A gente já fizemos esse relatório juntei com o jurídico aqui, para que a gente fizesse esse relatório, e eu não tenho mais nada a acrescentar com relação à situação dessas contas do exercício 2011 do ex-prefeito Adelmo. Vereadora Maria Edna. Senhora presidente, eu gostaria que ficasse aqui registrado a minha fala sobre a documentação, sobre esse relatório que foi feito pela comissão, que não foi distribuído entre os vereadores, pelo menos a minha pessoa não recebeu esse relatório desta comissão para poder apurar e analisar. Então, eu questiono esse relatório e reafirmo o meu posicionamento. Em 2010, e daí por diante, o FUNPREV sofreu um impacto muito negativo. O FUNPREV não teve repasse nem do patronal, nem tampouco do desconto feito dos servidores. Como senhores vereadores e senhoras vereadoras fizeram um relatório justificando e favorecendo um erro tão grosseiro. Eu, vereadora Edna, informo e digo a toda a comunidade de Tomar do Jeru que o meu voto, certo? Eu sei que na hora do voto a gente está discutindo, mas já fica aqui questionando esse relatório, a legalidade deste relatório, e digo, em nome de todos os funcionários de Tomar do Jeru e da população jeruense, meu voto é contrário a este parecer. Vereador Gilvan. Senhora presidente, nesse processo, as contas do ex-prefeito Adelmo Alves, do ano de 2011, não estou aqui para passar pano, nem costurar remendos nessa comissão de nossa casa. Não tenho nada a declarar, por enquanto. Vereador Jackson. Senhorita presidente, nessa discussão com relação às contas do ex-prefeito Adelmo do ano de 2011, cabe destacar, né, que foi mencionada aí essa questão de crédito suplementar. Né, se os colegas que leram esse processo, se observarem, né, o atual gestor, hoje, o Pedro de Balbino, se a gente for ver essa questão do crédito suplementar, a gente vai ver a pedalada que ele fez, possivelmente as contas dele serão rejeitadas e não serão nem sugerida pela reprovação, eles já verão reprovada pela questão das pedaladas no crédito suplementar que ele fez. Né? Com relação ao gasto pessoal, novamente, essa gestão ela cometeu pedaladas muito pior do que essa que nós estamos tratando hoje nesse processo. Né? O FUNPREV, que foi a ex-prefeita Yara que criou, que já deixou de repassar dinheiro já em seu finalzinho de mandato, ela criou no final do mandato, já deixou de repassar valores para o fundo. Né? E com relação a isso também, a esse tema que não está nesse processo, que eu não observei nesse processo, se alguém observou, me corrija, eu não observei, mas se nós formos observar os valores que o prefeito Pedro de Balbino já deixou de repassar para o fundo, são questões milionárias, que possivelmente as contas dele também serão reprovadas, né, nesse quesito. Né? Como não houve dolo nem má fé nesse quesito, já sabe que eu acompanharei a comissão pela aprovação desse processo.
Vereador Márcio. Bom dia novamente, senhor presidente. Ouvindo a fala aqui atentamente dos nobres colegas vereadores, há mais ou menos 15 dias eu usei essa tribuna desta casa e me referi a casos passados de alguns gestores que no município estiveram e outros que hoje não estão mais presentes. Durante 12 anos que eu estou nessa casa, é as primeiras contas que eu vejo ser apreciada e votada. Em 12 anos. Só que a gente tem noções de várias contas que já foram passadas por aqui e a gente sabe das penalidades que aconteceram. E que vem acontecendo ainda. Inclusive, eu passei pela presidente dessa casa que a minha pode chegar amanhã. E eu quero, colega vereador Dark, vereador Duda, vereadora Nena, vereadora Lileide, vereador Zé Velames, vereador Gilvan, vereadora Edna. Como eu disse lá atrás, vou repetir a todos vocês. E citar nome de políticos que passaram por aqui ou estão no mandato, não vem ao caso, não. Porque quem ficou para julgar na justiça não somos nós. A justiça toma suas providências. Fumprev, a justiça toma as providências, já deveria ter tomado. A situação que aconteceu dos aterros sanitários já deveria ser tomado. O excesso de funcionários já deveria ter sido resolvido. E quem sou eu para rever isso aqui? Eu estou votando. Meu voto hoje não politicamente. Eu estou votando meu pessoalmente. Meu, Márcio Leonide da Silva. Márcio Leonide da Silva, estando vereador. Não politicamente. Eu estou votando por mim. Não é por padrinho nem pedido, não. Porque só tem duas pessoas nesse mundo que eu acredito. Primeiramente Deus, segundo meu pai. E eu tenho da certeza que os dois estão comigo. Os dois. Então, eu ainda estou e continuo dizendo, nós estamos votando hoje aqui, não faz de conta. A gente está votando numa conta que gera problema familiar, financeiro e estrutura. Em todos os casos. Em todos os casos. Só tenho a dizer, não só os vereadores, mas a todos que nesse momento nos acompanham. Porque só sabe realmente o futuro disso aí que está sendo votado hoje, quem busca o conhecimento. Só isso. Que não só vai depender disso aí, não, ué. Tem muitas outras coisas a mais. Mas eu não quero fazer parte. E lá, meu nome lá atrás, lá embaixo, ou quem sabe lá na frente, logo que chegar a minha aqui, eu tenho que usar nessa tribuna, quem sabe, eu sentado aqui ou ali fora. E olhando para a cara de cada um, para ver a condenação e a pessoa que vai fazer, porque estamos todos conhecidos aqui. Ninguém é de longe, não. Quem não é parente aqui, é aderente. Então, ainda permaneço, senhora presidente, com meu voto favorável ao parecer apresentado na manhã de hoje pela comissão Edileide, e pode ter a certeza que meu voto vai ser favorável às contas. Muito obrigado. Vereador Zé Velames. É isso aí, Márcio. Você deu uma aula que a gente tem que pensar também no futuro das pessoas, das famílias, por questão, às vezes, até política. Mas aqui nós hoje não estamos usando política, estamos usando simplesmente a nossa responsabilidade. Que na gestão 2010-2011, eu participei juntamente com o nosso ex-gestor, Adelmo Alves. E acompanhei o sofrimento quando o repasse caía, a dificuldade que ele passou, que ele passava, e nunca deixou de atender a sua população de Tomar de Jeru. Nunca deixou de cumprir a sua responsabilidade com os nossos funcionários. Então, por isso, senhores colegas vereadores, reflita-se, porque
não vai levar nenhum lucro para esta casa, reprovando as contas dele. Vai gerar um sofrimento para a família. E a gente não vê nenhum prejuízo ao município que foi causado por senhor Adelmo Alves. Então, nós estamos aqui, já vi, olhei, não vi prejuízo. Então, o meu parecer é favorável ao parecer, meu voto é favorável ao parecer. Vai ser favorável ao voto também as contas do senhor Adelmo Alves, 2011. Agora vamos para a votação. Vereadora Edileide. Eu, como presidente dessa Comissão de Orçamento e Finança, eu voto pela rejeição do parecer prévio, porque o tribunal deu um parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E voto pela aprovação das contas, da prestação de contas anuais do ex-gestor José Adelmo Alves, de 2011. Sou favorável à aprovação dessas contas. Vereador Neverton. Senhora presidente, eu voto favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Adelmo Alves. Vereadora Maria Edna. Senhora presidente e demais colegas vereadores, quantos discursos. E falando mais uma vez em FUNPREV, porque o Tribunal de Contas reprova. Senhora vereadora, eu quero o Tribunal saber do de seu Contas voto. reprova por unanimidade, com Você graves, vota sim ou vota não, com vereadora? graves posicionamentos com relação às contas do senhor Adelmo, que não tenho nada contra pessoalmente, mas enquanto Senhora o gestor vereadora, cometeu as quero saber falhas o e seu precisa voto. ser, sim, como é que eu posso dizer? Adotadas medidas, o qual Senhora nos cabe. vereadora, não é discussão, Então, mas não senhora é votação. presidente, eu acho interessante que todos aqui falam, mas quando a vereadora ainda fala, a vereadora e presidente da Câmara sempre tem algo para interromper e questionar. Agora eu quero Muito saber da obrigada, sua senhora votação. presidente, pela consideração que a senhora tem à minha pessoa. Justamente, como a senhora teve consideração lá no Rio Real falar de mim, né? Com relação à questão do parecer que foi lido aqui nesta casa, certo? Senhora, O meu posicionamento... Travou ou você fez de propósito? Senhora vereadora, eu quero saber do seu voto. Estou aguardando. Com relação ao parecer que a vereadora Leite, enquanto presidente da comissão, e o vereador Duda de Zuí, enquanto relator, emitiram, o meu posicionamento é não, sou a favor. Um relatório que não foi apresentado nem discutido com todos. Senhora O meu voto é vereadora, favorável ao Tribunal de Contas, porque ele sim é um órgão de competência para poder apresentar a Senhora documentação vereadora, eu quero saber do necessária. seu voto. Eu já dei meu voto. Pronto. Vereador Gilvan. Senhora presidente. Senhora presidente. Senhor vereador Gilvan, não é discussão. Eu quero saber do seu voto. Você vota sim ou seu voto não? Meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Por quê? O relator e toda a comissão Senhor do Tribunal de vereador, eu Contas... quero saber do seu voto. Toda a comissão do Tribunal de Contas votou a favorável às punição das contas dos ex-prefeitos José Vereador Dark. Meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Senhorita presidente, não irei discutir mais o projeto que já foi discutido. Ela tem uma discussão só, né? Mas os colegas vereadores eles não respeitam, né? Eu estou dizendo que vocês não respeitam, vocês não respeitaram. Vocês têm que ler, vocês têm que ler o regimento desta casa, vereadora. A senhora, como professora, deve ler e entender, interpretar. Interpretação de texto é muito fundamental no nosso período educacional, tá bom? Lembre que é uma discussão. Beleza, meu voto, presidente, meu voto é pela aprovação das contas, tá bom? Vereador Márcio. Eu voto assim, senhor presidente. Vereador Zé Velames.
Meu voto é sim, senhor presidente. Meu voto é sim, nas contas do senhor José Adelmo Alves. Votou pela aprovação das contas referente às contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Tomar de Jeru, do senhor José Adelmo Alves, os seguintes vereadores. Votou sim pela aprovação: Jackson Nascimento, Neverton Araújo, Edileide Guimarães, Márcio Leonídio e Antônia Costa Marques e José Velames. Votaram pela aprovação. 6 votos pela aprovação das contas do senhor José Adelmo Alves referente ao exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Tomar de Jeru. Declaro aprovado as contas referente ao exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Tomar de Jeru, o senhor José Adelmo Alves. Por 6 votos, eu declaro aprovado as contas do senhor José Adelmo. Declaro encerrada a sessão. Peraí, eu vou declarar, relaxe. Vou declarar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Convoco a 26ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Desejo a você um feriado de paz, luz